sejam muito bem-vindos a mais um dia, o dia 27 do nosso calendário do Advento, A Promessa. A leitura de hoje está em Lucas, capítulo 24, onde narra o episódio da ressurreição de Cristo. Antes da leitura bíblica e da reflexão, é importante entender o que a ressurreição significa dentro desse grande plano da promessa de Deus. A ressurreição de Cristo faz parte da promessa de restauração que Deus vem anunciando desde o começo da história. Quando o pecado entra no mundo, a morte entra junto com ele. Mas a morte nunca fez parte do plano original de Deus. O mal, o pecado e a morte não teriam a última palavra. Isso porque a promessa sempre apontou para a vida e vida em abundância. Quando Jesus ressuscita, ele mostra que a morte tem um tempo limitado nesse mundo. Assim como o mal, ela não é eterna. Jesus foi o primeiro a vencer a morte de forma definitiva. Ele morreu e ressuscitou de verdade, com um corpo real, e nunca mais morrerá. Vemos assim que a promessa de Deus não é apenas espiritual, mas completa e engloba o nosso corpo físico. Deus vai restaurar tudo que foi quebrado, inclusive as coisas materiais e físicas. Assim como Jesus ressuscitou, todos aqueles que confiam nele também ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é a garantia de que a promessa será cumprida. Um dia não haverá mais dor, pecado, morte, porque Jesus vive. E porque ele vive, nós também viveremos. Agora vamos para a leitura. Lucas capítulo 24, a partir do verso 1. Eu vou selecionar alguns versículos para encurtar o tempo, mas a recomendação é que o responsável faça a leitura completa do capítulo para que as crianças se familiarizem com as passagens bíblicas. Vamos lá? No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Vamos para a reflexão. O céu estava em trevas e os seguidores de Jesus estavam entristecidos com a morte dele. Algumas mulheres decidiram levar perfumes para cuidar do corpo do mestre, mas ao chegarem ao túmulo, perceberam que algo extraordinário havia acontecido. A grande pedra que fechava a entrada não estava mais no lugar. Os soldados não estavam ali e, ao invés deles, dois anjos vestidos de branco aguardavam diante do sepulcro aberto. Assustadas e desconfiadas, elas tentaram entender o que tinha acontecido, até ouvir dos anjos que Jesus não estava mais entre os mortos, porque havia ressuscitado, exatamente como prometera. Lembrando das palavras do Mestre, correram para anunciar aos discípulos. A notícia parecia incrível demais para crer. Então Pedro se levantou e foi ao sepulcro. Ao ver o lugar vazio, ficou maravilhado, pois a morte
não pôde manter Jesus preso, já que ele era o único justo sem pecado. O que começou em tristeza se transformou em alegria e esperança renovada. A promessa anunciada desde o começo havia se cumprido. Jesus ressurgiu e agora podemos confiar que ele venceu o poder que nos separava de Deus. Hoje teremos uma breve dinâmica muito simples, apenas para nos ajudar a lembrar dessa verdade sobre a ressurreição. Agora, você, criança, eu quero que você se deite no chão. Você está representando Jesus morto. Jesus realmente morreu. Ele foi enterrado, colocado num túmulo, e todos acharam que era o fim. Agora, você vai se sentar devagarinho. No terceiro dia, algo começou a acontecer. Agora, fique de pé com muita alegria, pois Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte para sempre. Esse movimento que nós fizemos, deitado, sentado e em pé, mostra essa mudança do corpo da morte para a vida. Foi uma brincadeirinha bem simples, mas ela só serve para nos lembrar que Jesus não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. Além da dinâmica, tem um desenho para assistir no verso do dia 27. É só você apontar a sua câmera para o QR Code que você será direcionado para um desenho especial. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um abraço e até amanhã.